Então, meus irmãos, a gente teve que selecionar algumas perguntas, tá bom? Já digo de antemão que não serão todas respondidas, porque nós tivemos mais de 20 perguntas feitas. Então, a gente selecionou algumas para a gente remir o tempo. Inclusive, algumas o reverendo já respondeu em algumas das suas palestras, das suas falas, tá bom? Então, a gente vai selecionar apenas algumas aqui, tá bom? A primeira delas, Reverendo Daniel, o que leva o senhor à conclusão de que o livro de Jó foi escrito antes do dilúvio? Isso, eu mencionei isso na primeira palestra, e a razão disso é a seguinte. Primeira coisa, o livro de Jó não fala nada sobre data, mas por que surgiu, e eu defendo essa ideia. A maneira como o livro de Jó termina, depois de todas as coisas terem acontecido, depois de tudo ter sido dado de volta em dobro a Jó, é mencionado que ele tinha 3 filhas, e inclusive dá o nome dessas filhas. Nós não sabemos o nome dos filhos que morreram, nós não sabemos o nome do filho, o nome da esposa, mas essas 3 filhas já a gente sabe. E o que é dito a respeito dessas filhas, que é assim estranho, que um livro de Jó, todo mundo está esperando que ele conclua falando alguma coisa sobre a razão por que essas coisas aconteceram, que é o diálogo entre Deus e Satanás. Nada disso é mencionado, mas é mencionado que as filhas de Jó eram as mais bonitas. E é dito que não foi encontrado. Se não foi encontrado é porque foi procurado. Não foi encontrado mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Então, quando na história do progresso da revelação, esse tema de que as filhas de alguém dos filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram as mais bonitas. Essa expressão, como eu disse, filhos de Deus, é uma referência a seres angelicais por causa de Jó 38, versículos 6 e 7. Então, eu creio que essa tentativa dos filhos de Deus, anjos, se envolverem com as filhas dos homens, aquelas que eles viram que eram as mais bonitas de todas, seja uma referência a esse período nos dias de Jó, quando as suas filhas se tornaram pessoas em destaque. E eu creio que o que Satanás não conseguiu fazer por meio de todas aquelas estratagemas, ele acabou tentando fazer por meio disso. Então é uma descrição rara. Nenhum outro local na Bíblia coloca destaque na beleza de filhos, mas esse ponto, esse destaque colocado no final do livro de Jó, para mim é uma indicação de uma relação de tempo. Terceiro argumento é que o livro de Jó, como vocês viram, não menciona absolutamente nenhum outro episódio bíblico. Nada. Por que ele não menciona? Ou porque ele não quis, ou porque não tinha ainda acontecido muitas coisas. Então, nós vimos que ele mencionou o pecado de Adão, mas não menciona Babel, não menciona Abraão, não menciona nada sobre Moisés, nada sobre nada. A única referência no livro de Jó a um evento bíblico é ao pecado de Adão. Fora isso, não há mais nada. Então, isso é uma evidência de que o livro de Jó é, sem dúvida, um dos mais antigos. Tá? Para quem conhece hebraico, sabe que o hebraico do livro de Jó é como se você estivesse lendo o português de Camões. É muito, muito diferente, muito elaborado. E os outros textos da Bíblia não têm um hebraico assim tão rebuscado e antigo como é o caso no livro de Jó. É muito mesmo, certo? Então, pensando nisso, pensando no fato de Jó não mencionar nada sobre nenhum evento bíblico, eu creio que era ele foi um personagem que viveu antes do dilúvio. E, em quarto lugar e último, Jó, quando fez todas aquelas coisas, eu mencionei, ele já devia ter uns 80 anos.
no final do livro de Jó é dito que depois destas coisas, eu estou lendo capítulo 42, 16, depois disto viveu Jó 140 anos, depois dessas coisas. Então, se ele viveu 140 anos depois dessas coisas, então 140 mais 80 já vai dar 220. Isso está muito acima da média que as pessoas viviam depois do dilúvio. Alguns viveram porque já vieram, né? Igual 100, os filhos de Noé viveram depois do dilúvio. 300 anos, algumas coisas assim, mas eles já vieram antes do dilúvio. Então, a idade de Jó está muito acima dessa data da vida que as pessoas viviam no período pós-dilúvio, tá bom? O senhor tem certeza, o senhor é capaz de jurar de pé junto. Isso é uma conjectura informada. A Bíblia não fala, e pelo jeito não é tão importante. Você não vai deixar de acreditar no livro de Jó se ele foi escrito aqui ou acolá. O contexto, ele não é tão relevante, mas por causa dessas evidências, então, eu costumo dizer que o livro de Jó, então, o personagem Jó viveu antes do dilúvio. Bom, essa foi a pergunta que o reverendo falou que teria maior tempo, né? Seria mais extensa. As próximas, a gente até combinei com o reverendo, serão 4 minutos para cada resposta. Reverendo, é só lembrar também esse contexto dele, da terra de Uz, né? Era um contexto da civilização nesse tempo, antes do dilúvio. As referências bíblicas são sempre a esta região da terra, que é a terra de Uz, provavelmente Ur, né? Esse nome, como o pastor está falando, né, a terra de Uz, não fica dentro da região onde é a terra prometida, né? Então, só isso aí você já sabe que esse personagem Jó está fora desse circuito que a gente conhece como o povo de Deus peregrinando, né? Então, é um personagem fora da caixinha, né? Fora do circuito comum que a gente vê o povo de Deus peregrinando. Ok. Reverendo, eu acho que essa entra um pouco naquilo que já foi a primeira pergunta. Poderia o livro de Jó ser alegórico? Olha, a alegoria, essa é uma pergunta muito comum, muito frequente, porque o livro de Jó começa como se começaria uma história de fada, né? Era uma vez um homem chamado Jó. Então, isso não é um jeito de começar uma história, nos nossos dias, uma história real. Tá? Então, era uma vez um homem chamado Jó, soa como algo que fosse fictício. Tá? Todavia, fora de Israel, existe, né, na literatura que a gente chama extra-bíblica, da Babilônia, da Suméria, existem outros relatos que contam a história de outros Jós. Tem o Jó babilônico, tem o Jó sumério, e cada um deles tem um desfecho diferente. Então, isso mostra que a história de Jó não deve ter sido apenas uma metáfora, apenas uma ficção. Ele realmente existiu. Tá? Uma outra evidência é que o relato das coisas que Jó fazia e da referência que ele faz à situação de Adão, mostra que ele não era realmente apenas uma metáfora como o bom samaritano, né? Um personagem que era apenas uma parábola e a gente aprende alguma coisa sobre ele. Não, Jó de fato existiu, ele era alguém que viveu todas aquelas coisas. Do contrário, seria muito estranho Deus criar uma grande parábola, como é o livro de Jó, e atribuir a esse personagem da parábola todas aquelas qualificações. Perderia totalmente a força do livro. Tá? Elogiar a espiritualidade do bom samaritano. Todo mundo sabe que ele não existiu, é uma parábola. Então, certamente Jó não é uma ficção, mas ele é um fato real, é uma história contada. Detalhe curioso, novamente, né, eu estou falando muito de hebraico, a gente lida com isso todo dia, mas no capítulo 3
onde começa Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu, até o capítulo 42, o livro de Jó é escrito na forma de poesia. A introdução e os últimos 17 versículos do capítulo 42 são escritos na forma de prosa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o miolo do livro, 95% do livro, existiu numa forma já bem antiga. Então, alguém, ninguém fez essa pergunta aqui, mas eu já vou até falar, ninguém perguntou quem escreveu o livro de Jó. Alguém soube do conteúdo da conversa entre Deus e Satanás. Isso Deus não falou para Jó. Não falou para a mulher de Jó, não falou para os amigos de Jó. Ninguém sabia disso. Quem que soube dessa história? Do diálogo entre Deus e Satanás. Você acha que Deus falou para Satanás? Não, acho que também não. Hoje, estudiosos acreditam que Deus teria dito, se você procurar isso hoje aí no Google, quem escreveu o livro de Jó, eles vão falar Moisés. Por quê? Porque Moisés foi o primeiro autor da Bíblia que escreveu o Gênesis. Então, a linguagem de Moisés no relato dos patriarcas é muito semelhante com a linguagem que descreve os primeiros 2 capítulos de Jó. Por causa disso, e também por causa de uma referência que é feita lá no capítulo 42, de que os seus amigos lhe trouxeram dinheiro. E a expressão hebraica para dinheiro é a mesma que aparece no relato dos patriarcas. Então, por causa disso, eles acham que quem escreveu a história de Jó tenha sido possivelmente Moisés. E era alguém com quem Deus poderia compartilhar. E eu imagino aqui, somente para ilustração, Deus falando com Moisés sobre a lei, o decálogo. E antes de Moisés descer, Deus teria dito a Moisés: Moisés, lembra do Jó? Lembro, coitado. Não, coitado não. Tem uma parte da história que ninguém sabe. Deixa eu lhe contar para que você acrescente isso e publique o livro que tenha a informação privilegiada que ninguém sabe, que é o diálogo que aconteceu entre Deus e Satanás. Então, pouquíssimas pessoas saberiam disso. Tá? E Moisés era alguém com quem Deus falava, diz o texto, face a face, né, como um amigo fala ao seu amigo. Mas isso também é conjectura, né, e não é importante para a interpretação de Jó, mas é bom que vocês saibam, às vezes, digitando aí numa pesquisa, vocês vão encontrar que Moisés foi o autor de Jó, é por essa razão. Beleza. Não, e só também lembrar que o livro de Jó, ele é reforçado pelos demais autores bíblicos. E dificilmente uma narrativa que não fosse real seria tão longamente nas escrituras confirmados por tantos outros personagens, escritores da Bíblia, o próprio Cristo. Então, é um livro que ele tem esse reforço, o testemunho da própria escritura, os demais autores bíblicos. Vamos para a próxima. De acordo com o livro de Jó, na primeira palestra, qual é a conexão de Deus com o diabo? O diabo está a serviço de Deus? O diabo é usado por Deus? E por que o diabo frequentava as reuniões com Deus e os anjos? Deus foi o criador do diabo? São várias perguntas aí, né? Vamos começar pela mais fácil. Deus foi o criador do diabo? Não. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz, um querubim que era reto, andava em perfeição. E esse ser criado por Deus, reto, corrompeu o seu coração e se rebelou contra Deus. E com ele saiu boa parte dos anjos. Tá? Então, Deus não criou o diabo, Deus criou esse ser perfeito. A relação de Satanás com Deus nessa história de Jó é nesse encontro que a gente não sabe exatamente qual era a finalidade. Por causa da palavra que se repete, que eles vieram se apresentar diante de Deus, o termo hebraico para isso indica que era um momento de prestação de contas. E o que os anjos falaram a gente não sabe, o que Deus perguntou para os anjos a gente não sabe, a gente só sabe o que ele perguntou para Satanás. E mais do que isso, por que Deus perguntaria a Satanás sobre a vida de Jó numa reunião pública?
né, que tem vários anjos? Por que ele não falou somente com Satanás sobre isso? Então parece que o fato de Deus levantar, enfatizar a integridade de Jó diante de Satanás, com todos os anjos presentes, tinha alguma finalidade. E eu creio que a finalidade era exatamente mostrar que a integridade de Jó, fomentada e mantida por Deus, era algo que o inimigo não conseguia explicar e não conseguia também corromper com tanta facilidade. Tá? E isso foi uma provocação, eu diria que é esfregar na cara do inimigo, né, o fato de que aí está um homem cuja integridade você ainda não conseguiu estragar. Repito, Jó não é uma pessoa sem pecado. Jó, ele é pecador, mas ele sabe que a sua integridade depende dessas coisas que nós falamos aí, porque Deus é que age na vida dele. Mas é possível Satanás estar na presença de Deus? Irmãos, no trono de Deus, Apocalipse 12 irá mostrar que chegará o momento que Deus expulsará o inimigo de diante dele. Mas ao longo de toda a história do Novo Testamento, como eu falei na sexta-feira, Jesus comenta que o diabo pedia que Deus deixasse ele cirandar ou peneirar a vida de Pedro. Tá? Ele faz isso ainda hoje? Então, hoje, 2023, eu não sei se ele faz isso. O que eu sei é que na morte de Cristo, ele colocou todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. Então, mesmo que Satanás continue perguntando alguma coisa e pedindo e solicitando alguma coisa sobre cada um de nós aqui, eu tenho a convicção e a certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é capaz de nos guardar e de nos proteger de todas essas coisas. É por isso que ele disse, né, para nós resistirmos o diabo, que ele fugirá de nós. Certo? Vamos para a próxima. Se foi Deus que capacitou Jó, tendo em vista que uma das perguntas foi quem capacitou Jó, e o reverendo já respondeu em uma das perguntas, então, se foi Deus que capacitou Jó, Satanás não sabia que o resultado da prova de Jó já estava definida? Boa pergunta. Satanás não sabia se Jó se curvaria caso ele fosse provado da maneira que ele propôs. Ele não sabia disso. Se ele soubesse, irmãos, eu creio que, não defendendo Satanás aqui, mas eu creio que Satanás, ele não é bobo. E o fato, por exemplo, dele não ter retrucado quando Deus disse que não há ninguém na terra semelhante a Jó, sendo que Satanás, ele era alguém que percorria a terra e andava por ela, ele saberia. Ele poderia dizer, não, sim, há um outro Jó lá na Tailândia, há um outro Jó lá em Dourado, ele teria falado, porque ele rodeava a terra e passeava por ela. Então, o fato dele não ter questionado, dele não ter retrucado absolutamente nada do que Deus disse, mas apenas questionado a motivação com a qual Jó fazia essas coisas, mostra que ele sabia que aquilo é verdade. Agora, ele não sabia o que aconteceria se Jó fosse pressionado, fosse tratado de uma maneira diferente. Será que ele continuaria sendo quem ele é? Isso Satanás não sabia. Mas como eu falei, Deus sabia. E nós também, que vamos ler o livro pela primeira vez, já não sabemos também se isso vai ou não. Aliás, muitas pessoas, nós vamos falar isso amanhã, será que Jó realmente não blasfemou? Olha, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mais para frente, ele vai chamar Deus, né, do perseguidor dos homens, e ele vai falar coisas pesadas para Deus. E será que ele não blasfemou? Há algumas horas a gente pensa que, olha, se ele não blasfemou, eu não sei o que é blasfemar então. Então, não é fácil você defender Jó ao longo do livro, tá certo? Então, eu creio que Satanás não sabia
como essa situação terminaria. Uma coisa que a gente não sabe é por que Satanás sumiu da história. Ele não ficou no final do livro para ouvir uma resposta. Onde foi parar o Satanás? Ele desapareceu. Tá? Então isso mostra que a razão porque Deus provou Jó não foi para mostrar e ensinar nada a Satanás. Senão, no final do livro, Deus teria chamado Satanás. Satanás, agora deixa eu te falar uma coisa. E aí? O que você achou dos 2 testes que nós fizemos com Jó? O que você tem a dizer? Se fosse o objetivo da história de Jó provar alguma coisa para Satanás, Deus teria chamado ele no final do livro. Mas ele sumiu e nada é mencionado. Então isso mostra que quem realmente aprende com o livro de Jó somos nós que sabemos a história, incluindo esse famoso diálogo, né, entre Deus e Satanás. Reverendo Daniel, e esse livro também ele é muito importante para mostrar a limitação de Satanás. Tem pessoas que pensam que Satanás ele está num pedestal assim de poder afrontar a Deus e enfim, semelhante a Deus, uma guerra, uma queda de braço com Deus. E esse livro nos mostra que as limitações de Satanás são estabelecidas pelo próprio Deus. Ele não pode ir além daquilo que Deus permite. E outra coisa, ele não conhece o interior do homem, senão aquilo que se expõe. Ele não conhecia de fato a integridade. Deus conhecia, mas ele não conhecia a integridade do coração de Jó, porque ele não conhece o íntimo do homem, senão aquilo que se torna externo. Outro detalhe importante dessa questão de Satanás aí é mostrar que ele nunca vai perder tempo de tentar desacreditar um servo de Deus, uma serva de Deus, um filho de Deus sobre a face da terra. E é por isso que ele vive a rodear a terra e observar os filhos dos homens. É claro que com a obra de Cristo, a Bíblia mostra as limitações que foram ainda impostas, sendo despojado, os principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, ou seja, ainda ficou mais limitada, mas nunca podemos desprezar o desejo dele de desmerecer, desacreditar um servo de Deus e a comunhão de um crente com Deus. Ok. Mais 2 perguntas que envolvem Jó mesmo, a história, e depois a parte mais práticas, com perguntas práticas. Então, será que Jó abaixou a guarda, a fé ou a oração para que o diabo agisse na sua vida? Isso, e falar em baixar a guarda, eu vi que alguns irmãos vieram perguntar, pastor, o senhor pulou a pergunta 11, chegou, o senhor misturou tudo. Quem estava anotando, me desculpe, naquele meu blog tem, mas se você quiser anotar agora aí, a pergunta 9 é, fui vingativo? A pergunta 10 é, fui hospitaleiro? Tem a ver com hospitalidade. É esse foi o hospitaleiro que pulou. Aí o 11, fui omisso. E o 12, fui justo com a minha terra. Mas depois, se você colocar esse link lá, tem a lista completa. Com respeito à pergunta, então, qual é a pergunta mesmo? Será que Jó abaixou a guarda, a fé ou a oração para que o diabo agisse na sua vida? Irmãos, eu creio que não. A razão por que Jó passou por todas essas coisas, como a gente sabe, tem a ver com o diálogo entre Deus e Satanás, com respeito à motivação com a qual Jó fazia as coisas que ele fazia. É só isso que Satanás está questionando. E lembra que eu falei que o livro inicia falando de Jó como ele nunca falou de ninguém? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Muito bem.
E ele falou que foi sem causa, então não tinha. Jó não baixou guarda, Jó nem sabe do que aconteceu nas regiões celestiais. E mais do que isso, o famoso Jó 47, versículo 7, 42, versículo 7, no final do livro, quando Deus chama os amigos, ele diz: olha, a minha ira se acendeu contra ti, 42, 7, e contra os teus amigos, está falando com Elifaz e seus 2 amigos. Olha só a razão que Deus diz: porque vocês não disseram de mim o que era correto, como o meu servo Jó. Então isso significa que no final do livro, depois de tudo que foi falado, Deus ainda crê e defende que aquilo que Jó falou continua sendo algo reto. Eu, honestamente, se Deus não tivesse falado isso aqui no final, eu diria que Jó falou algumas coisas pesadas e que seriam contadas como blasfêmia. Mas se Deus achou que não, olha, e eu já vou até responder umas outras perguntas que eu sei que vem aí. Isso significa que, se você quiser questionar a Deus, faça isso diretamente a Deus em oração. Não deixe que as pessoas ouçam o seu questionamento. Deus pode ouvir o que você tem para falar, mas você ficar questionando a soberania de Deus, o modo de Deus agir na frente de uma criança, na frente de um jovem, na frente de alguém que é novo na fé, isso é pecaminoso, porque você está fazendo cair alguém por quem Cristo morreu. Agora você, diante de Deus, pode abrir o seu coração e toda a reclamação será contada como um lamento. E lamento, você pode falar, os salmistas chegavam diante de Deus e falavam coisas: Deus meu, por que me desamparaste? Por que não ouves a minha oração? Acorda, Senhor, levanta, é hora de socorrer. Como se Deus não soubesse do que está acontecendo. Mas veja, falar isso para Deus é uma coisa, falar isso para uma pessoa que é nova na fé, falar isso em público, falar isso às vezes até para o seu cônjuge, não é bom, tá? Então fale a Deus, e se você tem dúvida, procure alguém que tenha experiência, maturidade espiritual para você conversar, mas não fique semeando as suas dúvidas e a sua incredulidade, né, no meio do povo de Deus. Isso é prejudicial. Tem pessoas que são ainda novas na fé e podem ser severamente prejudicadas por aquilo que você fala. Então, para Deus, você pode falar qualquer coisa, mas para o próximo, cuidado, escolha quem é o próximo. Falar para o pastor, tudo bem, ele aguenta o tranco e o barranco, mas não vai falar para um membro da igreja, né, que é novo. Então, e olha, tem gente que gosta de fazer pergunta que ninguém consegue responder. Eu não aceito esse tal da predestinação. Eu não aceito esse tal de... Se você não aceita, vá procurar estudar e aprender. Não fica falando isso em público. Tem gente que é famosa por levantar na escola dominical para fazer pergunta, e a gente já sabe. A pergunta que vem daquele irmão é só pergunta polêmica. Não deve ter ninguém assim aqui não, né? Não tem, né? Só lá em São Paulo. Então, lá em São Paulo tem uma pessoa que, quando ele levanta, você já pode paulista, sul mato-grossense não faz. A pessoa só levanta para fazer pergunta polêmica e que não tem resposta, e mesmo que tivesse, não vai contribuir em nada, né? Aqui, pastor, eu falo que é lá em Minas, e só lá em Minas, aqui não tem isso não. Tá bom. A próxima pergunta aqui: quanto tempo após a morte dos 10 filhos de Jó, os 3 amigos chegaram até ele? Boa pergunta. Como vocês viram, o texto fala que eles ouviram o que havia ocorrido. Então é bem possível que, se Jó ainda estava na posição, como ele é descrito, sentado no pó, né, com vestido panos de saco, era uma situação ainda muito próxima. Eu diria uma questão de dias, no máximo uma semana, alguma coisa assim. O período em que eles passavam de lamento assim, geralmente era uma semana. Então, se os amigos chegaram e viram Jó ainda naquela posição, é porque era algo recente. Não foi algo assim, um ano depois, não. E a última das partes exegéticas aqui:
O senhor acredita que há relação entre Jó 42 da Septuaginta e Mateus 27? Olha, eu não sei do que... Quem que pergunta? Está aqui essa pessoa que perguntou isso? Qual é a relação que... fala... Ele falou da ressurreição dos mortos de um versículo adicional na Septuaginta em Jó. Que fala do quê? Da ressurreição dos mortos? Em Mateus. Aham. A ressurreição dos santos em Mateus com um versículo adicional em Jó 42 na Septuaginta. Olha, depois você me escreve um e-mail, assim eu posso trabalhar mais com você especificamente. É uma pergunta muito específica. Agora, Septuaginta é uma versão produzida, né, na escola de Alexandria, conhecida pelo método alegórico. Tá? Então, não é raro a Septuaginta fazer comentários, né, diversos. Por exemplo, Isaías capítulo 6, quando se diz que a glória do Senhor... que Isaías viu o Senhor assentado no trono e as suas vestes enchiam todo o templo. A Septuaginta, nesse texto, vai dizer, e a sua glória enchia o templo. Então, eles interpretam que aquelas vestes eram uma linguagem alegórica, apontando para a glória. Então, já faz essa interpretação, certo? Então, o método alegórico que a Septuaginta usa, não é um método de simplesmente fazer coisas mudar de sentido, mas tem muita interferência da Septuaginta no texto chamado hebraico, né, o texto massorético, que muda bastante. Tem coisas que, por exemplo, Salmo 127, eu vou falar sobre isso domingo à noite, né? Não vou entrar nessa questão exegética, mas no Salmo 127, quando se diz que o Senhor aos seus amados ele dá enquanto dormem, a Septuaginta coloca amados no plural. E o texto hebraico está no singular. E a revista atualizada segue a Septuaginta. Então coloca no plural também. Se você estivesse lendo o texto hebraico, você leria, e ao seu amado ele dá enquanto dorme. Mas aí o senhor vai estragar o salmo, né, reverendo? Bom, não fui eu que escrevi o salmo, é assim que ele está em hebraico. Então, algumas vezes, a revista Almeida, a revista atualizada, segue as sugestões da Septuaginta. É muito comum isso, tá bom? Mas depois, escreva para mim. Tá bom, mas é uma boa pergunta. Tá bem. Se Deus usa a nossa espiritualidade como forma de evangelizar as pessoas, inclusive eu acho que é parte daquela resposta que o senhor já colocou, como podemos agir ou fazer diante da falta de fé de um cristão? É uma pergunta interessante, porque nada no livro de Jó é dito sobre a fé de Jó. A gente não sabe, por exemplo, se Jó frequentava alguma igreja, se Jó ia no templo. Provavelmente não tinha templo ainda, né? Mas a gente não sabe nada sobre a vida de Jó, exceto que ele orava pelos filhos. Tá? A fé, meus irmãos, de cada um, observada aqui no livro de Jó, é algo que mesmo o fraquejar da fé de alguém pode ser instrumento para abençoar a vida das pessoas. Quando um homem de Deus cai, quando uma mulher de Deus cai, seja em pecado, seja em incredulidade, a maneira como um homem de Deus, um homem ou mulher de Deus caem, é instrutivo para quem está olhando. Quando você vê um líder, já há 30 anos de carreira, caindo em pecado, e o modo como ele se submete à disciplina da igreja, o modo como ele se curva em arrependimento, isso é algo instrutivo para a igreja, porque ele valoriza a importância de ser corrigido por Deus por meio da igreja, ele valoriza a importância das escrituras, que proíbe, que condena o erro que ele cometeu,
ele valoriza a responsabilidade de prestar contas para os seus irmãos diante dos seus atos. Então, a queda de uma pessoa, quando ele é uma pessoa crente, também traz muitas coisas. Não é só, então, a falta de fé, Deus poderia usar isso para abençoar muitas pessoas. Agora, uma pessoa que não tem fé, quando ela cai, quando ela fraqueja, ela sai derrubando todo mundo que está ao redor dela, não admite o seu próprio pecado e causa maior dano ainda. Tá certo? Então fica a palavra de encorajamento, não é só alguém como Jó que Deus usa para abençoar o próximo. Não, Deus usa a vida simples e modesta de cada um de nós que somos fiéis naquilo que nós podemos fazer. Você se lembra daquela serva, daquela menina que testemunhou para Naamã? Se meu Senhor estivesse lá na terra de Israel, essa doença aí seria curada rapidamente. Então, o testemunho de uma menina, e nem o nome não foi dado a ela, mas ela cumpriu aquilo que ela era capaz de fazer. Então, não espere ser alguém como Jó, para ser usado por Deus. Deus usa cada um de nós. Inclusive uma serva da casa de Naamã, né? Que às vezes a gente pensa que o testemunho só é visto daqueles que estão em posição de destaque. Mas qualquer crente, onde ele estiver, que der um bom testemunho, ele deixa ali um aspecto evangelístico, missionário, da comunhão com Deus, da fé em Deus e do Deus que ele serve. O temor de Deus no nosso coração é o princípio da sabedoria, da evangelização e desse bom testemunho que nós como igreja devemos ao mundo, lá na escola, no trabalho, na vizinhança, na família. Às vezes uma criança tem um testemunho tão bonito dentro de uma família, capaz de chamar a atenção daquela família para a comunhão com Deus e valorizar essa relação com Deus. O que fazer para me tornar cada vez mais perseverante e fiel à palavra de Deus diante das armadilhas preparadas pelo inimigo? Olha, a gente observa o seguinte: a vida cristã, como o pastor tão bem explicou aqui, você não vai fazer uma oração fervorosa hoje e amanhã já amanhecer melhor do que Jó, né? É um caminhar com Deus. E a Bíblia fala muito sobre o testemunho, e eu quero colocar um ponto aqui, vou responder essa pergunta num ponto mais específico, que é a nossa linguagem. Tem um texto da Bíblia que fala que a linguagem irrepreensível, para que o inimigo não tenha o que dizer a nosso respeito. Então, o fortalecimento da nossa comunhão com Deus e não dar lugar para que o nome de Deus seja blasfemado por causa de nossos comportamentos, às vezes intempestivo, às vezes um temperamento difícil. Um dos grandes aspectos disso é a linguagem. Aliás, o livro de Jó é um livro de uma linguagem maravilhosa. Eu gosto muito do capítulo 23 dele, quando ele fala assim: se eu soubesse onde eu poderia encontrar, chegaria ante o seu tribunal, colocaria diante dele a minha causa, encheria minha boca de argumento. Quer dizer, se eu tivesse uma chance de chegar diante do tribunal de Deus para eu defender lá a minha causa. Então, a nossa linguagem diz muito de quem nós somos. Eu estou pegando um exemplo assim específico. Eu creio que esses 12 exemplos que eu dei não é uma receita de sucesso, mas eu creio que é uma receita que mostra que a integridade de Jó, ela não era construída para alguém que vivia quase um passo no céu e um pé aqui na terra, não. Jó cuidava de aspectos muito detalhados na vida de um ser humano. Então, eu fiquei surpreso de ver que na lista que Jó menciona, ele não falou nada sobre leitura da Bíblia,
Porque, razão óbvia, não havia Bíblia ainda. É por isso que ele não lia a Bíblia. Ele não havia. Ele não fala nada de ir à igreja, o templo. Razão óbvia, não tinha templo ainda. Mas aquilo que estava disponível a ele, ele fazia e fazia bem. Que é cuidar daqueles pontos que eu mencionei. Tá certo? Então, hoje, eu e você temos à disposição nossa muito mais do que Jó teve. Nós temos a Escritura revelada, preservada e traduzida para a nossa linguagem. A gente pode ler todo o conselho de Deus. Jó não tinha isso. Hoje nós temos uma igreja local para participar, adorar a Deus de forma pública. Jó não teve isso. Hoje nós temos uma história do povo de Deus ao longo da história para olhar e Jó não tinha isso. Então, olha, nós estamos em uma vantagem muito maior. E outra coisa, nós já vimos o relato bíblico de como Cristo veio, foi morto, viveu, foi morto, crucificado, ressuscitou. Jó não teve a chance de falar isso. Amanhã eu vou falar sobre isso, sobre o famoso capítulo, né? Eu sei que meu Redentor vive. Tá? Então, essa receita aí é uma receita, eu creio que bem com os pés no chão. Ok. 3 últimas perguntas. Para uma vida íntegra, devemos andar apenas com os crentes? Absolutamente não. Anote aí, depois você leia, mas Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, Deus diz lá a Moisés que a obediência da lei de Deus era para que os povos vissem a nossa obediência e isso fosse contado como sabedoria. Os povos dirão: que nação sábia é esta? Então, a obediência, a integridade, a espiritualidade nossa, ela deve ser vivida não para que os membros da igreja vejam. Nós aqui não precisamos ver que o pastor é crente, não. Nós queremos saber se ele é crente lá fora. Tá? Então, é importante. Nós vivemos em comunidade para adorar a Deus no culto público, como povo de Deus. Mas a vida cristã se vive lá fora. Então, nós não devemos nos tornar como pessoas lá de fora. Mas a vida cristã se vive lá fora, e não no meio de crente. Jó aparentemente tinha certeza da sua integridade. Como termos certeza da nossa, mesmo sendo pecadores? Interessante que Jó, você já lembre-se disso, Jó nunca falou, ele nunca disse que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele nunca falou isso. Quem falava isso era Deus. E mesmo assim Deus não falava para Jó. Então, eu creio que se alguém falasse para Jó isso, ele ia falar: que é isso? Menos, não. Eu não sou essa pessoa, não. Então, o Jó mesmo, ele não pensava isso dele. Ele não pensava isso. Então, ele tinha certeza, olha, ele demonstrou essa certeza ao não curvar-se ao conselho que aqueles amigos estavam dando. Eu não entrei nisso e não tenho tempo de entrar também, mas eu creio que o conselho que os amigos deram eram conselhos verdadeiros de forma geral, mas não se aplicavam à situação de Jó. E aí está um erro que nós podemos cometer. Ao querer ajudar pessoas, querer entregar respostas prontas que funcionaram para outras pessoas e a gente querer que funcione para a vida de alguém do nosso lado. Então, nem sempre uma resposta que Calvino deu, que foi tão famosa lá na Reforma, e se você der a mesma resposta para hoje, talvez não tenha o mesmo impacto. Por quê? Porque hoje as perguntas que estão sendo feitas são outras. Calvino não tem nada a dizer a respeito da questão de gênero, não tem nada a dizer a respeito de aborto. Essas perguntas ele não teve para responder, mas nós temos. Então, ter a certeza da salvação, ter a certeza de que nós estamos andando na presença de Deus com fidelidade, irmãos, é um desafio que cada um de nós devemos ter, não por causa do que nós somos capazes de fazer, mas como Efésios muito bem diz, nós somos
feitos novas criaturas para andar nas boas obras que de antemão Ele criou para que andássemos nela. Então, não depende de nós. Nós temos que dar graças a Deus porque nós estamos aqui, nossos filhos, alguns estão aqui também servindo a Deus, mas isso é um dom, é uma dádiva. Muitos pais não têm esse privilégio de ter os seus filhos ainda na igreja, por razões que às vezes não tem nada a ver com esses pais. Mas os filhos tomam decisões que querem viver a vida longe do Evangelho, né? Então, não depende de nós. Então, você tem que se manter nisso, né? A nossa espiritualidade, ela é mantida pelo Deus que habita em nós. Tá? Amém. E por último aqui, poderíamos dizer que Jó seria um tipo de Cristo? Olha, poderia. Ele é um bom exemplo. É um bom exemplo de Cristo. Ninguém nunca fez essa conexão na Bíblia. Ninguém nunca mencionou Jó como sendo um exemplo de Cristo. Tá? E olha que pessoas muito pior que Jó foram mencionadas. Por exemplo, Jonas. É dito que o sinal de Jonas, oh Jesus, de todas as pessoas, logo Jonas. Mas é dito que toda aquela peripécia de Jonas era um tipo de Cristo. Mas a respeito de Jó, especificamente, ninguém nunca fez essa conexão. Talvez para não criar demais uma ênfase de que a integridade de Jó era fruto, né, do seu próprio esforço. Não era. O sofrimento de Jó não perdoou o pecado, nem de Jó e nem de ninguém. Tá? Jó morreu sem saber aquilo que foi conversado entre Deus e Satanás, para que o seu coração não se elevasse, ou por razões que eu desconheço. Todavia, em termos gerais, sim, a figura de Jó lembra o sofrimento de alguém que padeceu sem motivo. Não havia causa para ele ser tratado da maneira que ele foi tratado. E isso, sem dúvida, aponta para aquilo que Cristo também passaria. Em dimensões muito maiores, né? Num nível muito maior, e um sofrimento que não era apenas sofrimento, mas era um sofrimento que nos traria a remissão de pecados. E também no sentido do sofrimento sem causa, né? Esse sofrimento, Cristo sofreu na cruz pelos nossos pecados, sem Ele mesmo jamais cometeu pecado algum. Então, nesse sentido também, a gente pode, como o reverendo falou, não há nenhuma conexão assim. Tem muitos personagens no Antigo Testamento que são chamados um tipo de Cristo no Antigo Testamento. O reverendo citou Jonas, poderíamos citar Davi, José do Egito e tantos outros. Mas não há essa conexão. Mas pelo menos nesse aspecto, ele se identifica com o sofrimento de Cristo, sem causa, sofrendo por outros. Beleza. Meus irmãos, acabaram as perguntas e agora a gente vai só orar, né? Terminando. Mas antes, pastor, quer falar alguma coisa? Desculpa. Eu quero lembrando aqui, Ezequiel, o profeta Ezequiel menciona Jó. Ezequiel 14:14, ele fala: nem que Noé, Daniel e Jó intercedessem, eu não ouviria. Então, ao listar Jó juntamente com Daniel e com Noé, então isso é uma boa lembrança de que Jó não era um personagem fictício, né? Ele é citado numa lista de pessoas que a gente não tem a menor dúvida de que realmente existiu, que é Noé e Daniel, Daniel o profeta. Ok. E agora a gente vai proceder o sorteio, e eu vou pedir para o reverendo Daniel Santos. Daniel Santos escolheu um número de 1 a 194. Escolhe um número e esse número vai ganhar as institutas. Número 1. Número 1. O Daniel. Olha só, e ele estava falando isso, que o número 1 tinha que ganhar as institutas. Mereceu, Daniel. Vamos juntar nós três para tirar foto com ele. E só para os irmãos saberem, o Daniel foi o primeiro inscrito e pagante. Olha só.
Meus irmãos, então nós agradecemos esse segundo dia de conferência. Como eu disse, amanhã não estarei com os irmãos no Manaim. Então, eu agradeço a vida dos irmãos de estarem aqui e peço que se programem para o ano que vem na Conferência Teológica 2024. A nossa meta esse ano foi de 150 pessoas, graças a Deus, e graças a Deus mesmo, nós atingimos a meta, e como diz por aí, nós vamos dobrar a meta. Não, brincadeira, nós queremos chegar ali na casa de 250 pessoas, passando aqui pela nossa conferência, tá bom? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um, e que seja e continue sendo um tempo de aprendizado aos irmãos. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, obrigado por esse tempo onde nos debruçamos na Tua palavra e aprendemos mais de Ti. Obrigado, ó Pai, porque a Tua Escritura nos aponta, nos revela quem o Senhor é. E a partir de quem o Senhor é, nós podemos olhar para quem somos, ver as nossas fraquezas, mas também ter o desejo de buscar o Senhor, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos redimiu. Ó Pai, que o Senhor nos permita conhecer mais de Ti e amá-lo mais, ó Deus. Nos dá o privilégio de viver para Ti e nos ajuda a viver em integridade para o Senhor. Leva-nos para casa debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, nos dá uma boa noite de sono, em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e até amanhã no Manaim. Pode ser. Vamos tirar nós três uma foto aqui?